Flamengo avança na contratação de um goleiro e de um zagueiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema e fala também se Renan Lodge pode virar reforço do Corinthians para 2026. Atualização importante sobre o Palmeiras em busca de um zagueiro e pode pintar um atleta formado na base do próprio Verdão. Para completar, São Paulo descartando a chegada de lateral direito. Você vai entender o motivo. Falo também sobre a despedida de Paulo Pelaipe no Cruzeiro. Camisa 9 indicado para o São Paulo e descartado no Atlético. Últimas do mercado, bastidores, finanças e chileno especulado no Vasco da Gama. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, convite importante, tem muita gente cobrando e cobrando alto para dar dicas de apostas esportivas, e eu criei um canal no Telegram absolutamente gratuito, em que você vai receber as sugestões diárias sobre os principais jogos de cada dia. Para você participar e receber essas sugestões, basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o Telegram, a partir daí é só me seguir por lá, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF informou que a taça do Campeonato Brasileiro estará no Maracanã nessa quarta-feira, durante a disputa entre Flamengo e Ceará. Isso porque, se o Flamengo vencer o Ceará, ele se sagra campeão brasileiro. Mesmo se perder ou empatar, o Fla pode ficar com a taça, desde que o Palmeiras não vença o Atlético Mineiro na Arena MRV. Bora falar também sobre o Mirassol, que conseguirá disputar a Libertadores da América de 2026. Nos últimos dias, muita gente suspeitando dessa possibilidade por conta de 3 problemas que o Mirassol tem. O fato de não contar com um time feminino, isso está sendo resolvido. O fato de seu estádio não comportar 20 mil pessoas, essa necessidade é apenas por jogos de mata-mata, e a falta de um aeroporto internacional próximo a Mirassol. Mas São José do Rio Preto, cidade vizinha, já está trabalhando para receber voos internacionais no próximo ano. Bora falar também sobre um titular da seleção na Copa do Mundo Sub-17, super valorizado, me refiro a Thiaguinho, meia do Grêmio, 17 anos de idade, no sul do país, a quem garanta que já a proposta por tricolor gaúcho vendê-lo por 12 milhões de euros, o nome do clube não foi revelado, jogador que tem 80% dos seus direitos econômicos presos junto ao tricolor. Bora falar agora sobre um chileno na mira do Vasco, pelo menos é o que informam um portal e uma rádio no Chile. Ambos asseguram que o Vasco buscou informações recentemente sobre Daniel Gonzalez, atleta de 23 anos de idade que atua como zagueiro da Universidade Católica. Por lá também uma série de comparações a Gary Medel, atleta que tinha forte ligação com a Católica e que foi um dos líderes do Vasco entre 2023 e 2024. Importante contar que o Gonzalez só se torna titular da Católica nessa temporada e termina o ano com 29 jogos. Contrato até dezembro de 2026, isso significa que o Vasco só conseguirá comprá-lo mediante compensação financeira. Saideira sobre o Vasco, Thiago Mendes teve uma conversa com Pedrinho, Felipe e Fernando Diniz antes de ganhar a chance como titular na partida contra o Internacional, e o Thiago Mendes deixou excelente impressão. Tendo jogado por 69 minutos, pode estar aparecendo por aí a ressurreição do volante contratado a peso de ouro na metade do ano. Preciso falar agora sobre o Galo para contar que Germán Berterame, centroavante argentino de 27 anos de idade, indicado por Jorge Sampaoli, não será contratado. O Monterrey, que detém os direitos econômicos do Berterame, não tem a intenção de negociá-lo. Chegaram a especular a possibilidade de uma tratativa por 7 milhões de dólares. O Monterrey já afirmou que não negocia por qualquer valor inferior à multa rescisória, que é hoje de 15 milhões de dólares, e a gente está falando de algo na casa dos 80 milhões de reais. O Berterame também não pretende forçar a barra para trocar o Monterrey pelo Atlético Mineiro. Ele entende que qualquer mudança às vésperas de uma Copa do Mundo pode acabar por prejudicá-lo. Temporada atual do Berterame, de 21 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele marcou um dos gols na derrota do time dele por 2-1 para o América do México nesse sábado. E Paulo Pelaipe não é mais executivo de futebol do Cruzeiro. Horas depois de eu informar para vocês
que Joaquim Pinto já trabalhava como executivo de futebol do Cruzeiro no planejamento para a próxima temporada, o Cruzeiro oficializou a saída do Paulo Pelaipe, que aceitou um convite do Grêmio e vai receber o maior salário de sua carreira a partir desse mês de dezembro no tricolor gaúcho. O retorno a Porto Alegre também passa pela presença da sua mãe, de 93 anos de idade, que gostaria de estar mais perto do filho. A mãe dele é gaúcha de Porto Alegre. Importante registrar que, como eu contei no vídeo dessa manhã, Joaquim Pinto passa a ser o homem forte do futebol. Ele havia sido contratado por indicação de Leonardo Jardim como chefe de scout na metade do ano. Deixou tão boa a impressão que foi promovido a executivo de futebol. Rodrigo Ramos também passa a ter papel de mais destaque como gerente executivo do Cruzeiro. O planejamento da Raposa já está sendo montado. A ideia é contratar de 3 a 4 jogadores que briguem por posição de titular para a próxima temporada. Hora de te atualizar sobre o São Paulo, que descartou a contratação de lateral direito. Muitos torcedores do São Paulo entendem essa como uma posição extremamente carente, até porque faz bastante tempo que o São Paulo não tem um jogador para essa posição confiável. Por que o São Paulo decidiu não ir ao mercado atrás de lateral direito? Primeiro, porque não há dinheiro. Depois, porque há vários jogadores formados na base em Cotia que garantem enorme expectativa. Um deles, inclusive, já está no time principal e tem brigado com o Cédric pela posição de titular, eu me refiro a Mike. Há outros 4 de Cotia que estão sendo trabalhados para ganhar em tal posição. São eles Igor Felisberto, Lucian, Guilherme Brito e Ângelo, esse último titular absoluto da seleção brasileira que disputou recentemente a Copa do Mundo Sub-17 e terminou na 4ª colocação. O Ângelo é aquele mesmo que foi vendido para o Strasbourg, da França. Ele só se muda para a França a partir de janeiro de 2027, ou seja, ainda tem toda a temporada de 2026 para eventualmente ser utilizado no time principal. Mas o que eu percebi é que dificilmente o Ângelo terá oportunidades. Primeiro e principalmente porque já está vendido. Depois, porque aposta-se muito no Mike e também no Igor Felisberto, embora também tenha ouvido muitos elogios ao Lucian e ao Guilherme Brito. Dentro do São Paulo há a convicção de que talvez essa, a lateral direita, seja a posição mais fértil, de melhores condições, referente a atletas vindos da base. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que está atrás de um zagueiro. E pode pintar um atleta formado na base do próprio Verdão. Eu me refiro a Vitão, zagueiro de 25 anos de idade, que pertence ao Internacional. É enorme a chance de o Vitão ser vendido pelo Inter no fim dessa temporada. Ele vai para o último ano de contrato. E se não fizer negócio agora em janeiro, o Internacional vai correr enorme risco de ver o Vitão assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior na metade do ano. Vitão que é alvo já há algumas semanas do Flamengo e também do Besiktas. O Palmeiras entende que até pela relação construída com o atleta formado na base, pode ter vantagem nessa negociação. Num primeiro momento, o Inter pedia 12 milhões de euros, mas até pelo fato de estar perto do fim do contrato, a tendência é que o negócio saia na casa dos 10 milhões de euros. Se não conseguir avançar com o Vitão, o Palmeiras buscará outra solução para o seu sistema defensivo, que não conseguiu ser extremamente confiável, tendo Murilo, Gustavo Gomes e Bruno Fux como os homens do sistema defensivo. Só vale a lembrança de que Mikael, comprado por 30 milhões de reais na metade do ano, já é hoje peça fora do baralho. Bora te contar agora se existe alguma chance de Renan Lodge virar reforço do Corinthians. E a especulação tem tudo a ver com o episódio desse domingo. Primeiro, contar que o Renan Lodge está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato na FIFA com o Al Hilal e não tem um novo clube. Depois, o fato dele ser torcedor declarado do Corinthians. Para completar, nesse domingo, ele, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a Corinthians 2, Botafogo 2. Pronto. Foi o suficiente para que nas redes sociais, especialmente nessa segunda-feira, um monte de gente cravasse que Renan Lodge pode virar reforço alvinegro em 2026. O que eu fiz? Entrei em contato com o Pablo Miranda, representante do Renan Lodge, e perguntei, existe alguma possibilidade? A resposta, abre aspas, 0 chance. Nem conversamos sobre essa hipótese, disse o representante do jogador. Pablo Miranda, que não foi à Neoquímica Arena, apenas o Lodge e os outros 2 jogadores que eu citei da seleção portuguesa. Importante registrar também que o Renan Lodge trabalha nesse momento para voltar para o futebol europeu. Aspas do empresário dele. Estamos conversando com times da Itália, da Inglaterra e de Portugal. A ideia é fechar nesse mês para começar a jogar a partir de janeiro. Apesar da disputa com o Al Hilal,
Renan Lodge já tem condição de ser inscrito e voltar a jogar a partir da reabertura da janela de inscrições. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians, que pode ter reservas na partida contra o Fortaleza, Dorival Júnior está preocupado com desgaste físico de olho na partida de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, Copa do Brasil. Mateuzinho suspenso e Yuri Alberto com dores na virilha são problemas para o jogo de quarta-feira. Quero te contar agora que o Flamengo está no mercado e animado com a possibilidade de fechar nas próximas horas com um goleiro e um zagueiro. Os nomes não foram revelados, mas existe otimismo no ninho do urubu em relação à contratação desses dois atletas do mercado nacional. São duas velhas necessidades e carências. O goleiro tem tudo a ver com a saída do Matheus Cunha, que já assinou pré-contrato e vira reforço do Cruzeiro a partir de 1º de janeiro. Sobre o zagueiro, o Flamengo busca um defensor há bastante tempo, de preferência canhoto. Nesse momento, o Flamengo conta com apenas 3 jogadores para a posição: Léo Ortiz e Léo Pereira, que são titulares, e o Danilo, que tem jogado com enorme frequência, até por conta dos problemas da dupla principal. A tendência é que tanto o goleiro quanto o zagueiro venham do mercado brasileiro e não representem grandes investimentos. O Flamengo tem feito as maiores contratações no mês de julho, se aproveitando da janela de transferências do futebol europeu. Vocês sabem, na Europa, a janela de janeiro é sempre mais fria, de menos negociações. Então, a tendência de ajustes pontuais no elenco rubro-negro. Só para completar, vale a lembrança também de que o Flamengo investiu ao longo de 2025 300 milhões de reais em reforços. Com todos os prêmios garantidos, com títulos e participações em torneios desse ano, o Flamengo já ultrapassou 400 milhões de reais de arrecadação. No total, somando prêmios, bilheteria, vendas, televisão e tudo mais, dá para cravar que o rubro-negro ultrapassará 2 bilhões de reais de receita na temporada. Deveremos ter um Flamengo ainda mais forte no ano que vem. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!